com a conferência Educação de Adultos, uma chave para o século XXI. Esta conferência será presidida pela professora Carmen Cavaco, a quem passo a palavra. Boa tarde a todos. O professor Rui Canário é uma referência no campo da educação de adultos, é professor catedrático aposentado do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, onde lecionou mais de 2 décadas e deixou um legado muito importante para todos nós, que resultou, entre outros aspectos, de introdução do campo da educação de adultos no plano de estudos da licenciatura em Ciências da Educação, da criação de 2 mestrados na especialidade de formação de adultos e de um doutoramento também em educação, especialidade de formação de adultos. É doutorado em Ciências da Educação pela Universidade de Bordeaux, em França. Tem a licenciatura em História, foi professor do ensino público durante muitos anos também, é autor e coautor de mais de uma centena de títulos, livros, capítulos de livros e artigos. Entre as suas obras, destaco 3 livros que são muito importantes para nós no domínio das ciências da educação. Um deles é A Escola Tem Futuro? Das Promessas às Incertezas, publicado em 2006 pela Porta Editora. Depois, um outro livro é O que é a Escola? Um olhar sociológico, 2005, e o terceiro, Educação de Adultos, um campo e uma problemática, editado a primeira vez em 99 e depois com múltiplas reedições ao longo dos anos. É também conselheiro do Conselho Nacional de Educação e nós estamos muito felizes por tê-lo aqui connosco. Portanto, agradecemos à Direção da Artes de Portugal e à Comissão Organizadora deste colóquio, agradeço muito a disponibilidade para partilhar o seu saber, que é sempre bastante inspirador para nós, e portanto eu passo-lhe a palavra. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à professora Carmen Cavaco a apresentação que fez da minha pessoa, tão simpática. Queria dirigir um agradecimento àqueles que me convidaram para ter a oportunidade de participar neste congresso. Queria deixar uma saudação particular para os professores Teresa Estrela e Albano Estrela, e todos os meus colegas que são responsáveis pela realização regular deste congresso desde há 3 décadas. A história do campo da educação de adultos sobrepõe-se à história económica, social e política da humanidade no período temporal dos 3/4 de século que nos separam do fim da Segunda Guerra Mundial. Nesta conferência, eu procurarei pôr em evidência, por um lado, o modo como a compreensão do que aconteceu de mais significativo na educação de adultos pode constituir uma chave para ajudar a problematizar o futuro da nossa civilização. Farei um balanço e um ponto de situação atual a partir da evocação das 2 figuras que considero como as mais relevantes do campo da educação de adultos, sinalizando ao mesmo tempo o significado da publicação de 2 obras fundamentais editadas há precisamente meio século. Os 2 autores são Paulo Freire e Ivan Illich. As 2 obras são A Pedagogia do Oprimido e Uma Sociedade Sem Escola. No final do século XX, e também o final do milénio, foi assinalado por um momento particularmente simbólico e significativo para toda a comunidade lusófona. Refiro-me à atribuição do Prémio Nobel a um escritor de língua portuguesa, no caso, o português José Saramago. Ora, em 7 de dezembro de 1998, no final do século, e ao receber o Prémio Nobel em Estocolmo, o discurso de José Saramago foi iniciado com a seguinte frase: "O homem mais sábio que conheci em toda a minha vida não sabia ler e escrever." Ele referia-se ao avô, que era, tal como a avó, ambos analfabetos.
E esta intervenção tão importante de José Saramago é também uma homenagem àquilo que é a contribuição fundamental da obra de Paulo Freire e que pode ser sintetizada no reconhecimento do analfabeto como uma pessoa culta. Nesse reconhecimento, sintetiza-se um programa político e educativo que faz da alfabetização a condição necessária para fazer coincidir no mesmo processo educativo a aprendizagem da leitura da palavra e a aprendizagem da leitura do mundo. Paulo Freire deixou-nos, por um lado, um legado educativo de âmbito universal, mas foi ao mesmo tempo uma voz de um tempo e lugar marcados pelo otimismo educativo relativamente às virtualidades do desenvolvimento e da escolarização, num contexto em que o terceiro mundo emerge como protagonista central de um mundo pós-descolonização. Podemos falar de um antes e um depois na história da alfabetização, no auge das campanhas promovidas pela Unesco, um antes e um depois das intervenções e da divulgação do pensamento de Paulo Freire. Foi ele que deu corpo a uma crítica sistemática à concepção que ele chamou ingênua do analfabetismo e que o encarava quer como uma erva daninha, quer como uma enfermidade, quer como uma chaga. Isto é, o pensamento de Paulo Freire e o impacto global da pedagogia do oprimido materializou-se, em primeiro lugar, numa crítica radical à visão do analfabetismo como déficit. E, depois da sua partida para o exílio, do seu trabalho desenvolvido em vários países da América Latina e da África, e da sua pertença ao Conselho Mundial das Igrejas e à Unesco, Paulo Freire corporiza um pensamento global de ruptura com a visão pela negativa do analfabetismo como um déficit cultural. É muito importante, é decisiva a importância global da pedagogia do oprimido, e é o próprio Paulo Freire que, ironicamente, diz que a pedagogia do oprimido, e dou-lhe a palavra, num certo ponto da sua trajetória, deixou de pertencer-me. E acrescenta, ironicamente, agora, quando vejo o livro nas livrarias, por pouco não o cumprimento. Com este livro, a alfabetização passou a ser vista à escala global como um ato político, como um ato de conhecimento e como um ato criador. E a pedagogia do oprimido, a publicação e a difusão global deste livro contribuiu para devolver a dignidade aos chamados esfarrapados do mundo, ou seja, aqueles a quem Paulo Freire dedicou a obra A Pedagogia do Oprimido. Mas Paulo Freire é, ao mesmo tempo, alguém bem enraizado na realidade brasileira do seu tempo, através da participação e da animação do movimento cultural de Pernambuco, um programa de animação educativa de adultos e de cultura popular. Mais tarde, as experiências de Angicos, a experiência pedagógica de Angicos, que constitui o ponto de partida para aquilo que deveria ser o Plano Nacional de Alfabetização, e que são experiências que estão muito ancoradas na perspectiva de um trabalho académico da autoria de Paulo Freire, que é muito pouco citado, mas que, do meu ponto de vista, tem muita importância para conhecer a gênese do seu pensamento. Estou-me a referir ao trabalho Educação e Atualidade Brasileira, publicado em 1959, no quadro de um concurso para uma cadeira de Filosofia da Educação na Escola de Belas Artes de Pernambuco. E nesse trabalho, Paulo Freire explicita bem a sua filiação nas teorias nacionalistas e desenvolvimentistas dos autores brasileiros agrupados no Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB, onde se faz uma defesa acérrima da importância do desenvolvimento económico, mas articulado com a participação popular. Neste sentido, Paulo Freire é pioneiro na defesa daquilo que mais tarde nós vamos defender no campo da educação de adultos como modelos participativos de desenvolvimento. E descreve ele nesse livro a educação e a atualidade brasileira.
O homem brasileiro tem que ganhar consciência da sua responsabilidade social e política, vivendo essa responsabilidade, participando, atuando, ganhando cada vez mais ingerência nos destinos da escola do seu filho, nos destinos do seu sindicato, da sua empresa, de clubes, de conselhos, ganhar ingerência na vida do seu bairro, na vida da sua comunidade rural, pela participação atuante em associações, em clubes, em sociedades beneficentes. Sim, não há dúvida, iria o homem brasileiro aprendendo democracia mais rapidamente. Assim é que conseguiríamos introjetar no homem brasileiro o sentido do nosso desenvolvimento económico, fazendo-o dessa forma participante e não apenas espectador nele. O livro A Pedagogia do Oprimido está em linha com outras obras do mesmo período e que tiveram igualmente uma grande repercussão global e que espelham esta voz, digamos, que se ergue da América Latina e que está também materializada em obras como, da mesma época, como Os Condenados da Terra, de Franz Fanon, ou As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano. Estes autores, tal como Paulo Freire, têm os olhos postos na luta anti-imperialista da Guerra do Vietnã, no final dos anos 60, na Revolução Cubana, nas independências africanas do pós-Segunda Guerra Mundial. Os líderes que são referidos por Paulo Freire nos seus escritos na fase inicial e na Pedagogia do Oprimido são líderes do terceiro mundo, como Amílcar Cabral, Mário Cabral, Lúcio Lara, de Angola, Ernesto Guevara e Fidel de Castro, a propósito da Revolução Cubana. As raízes teóricas do pensamento de Paulo Freire revelam uma grande heterogeneidade e uma grande riqueza que se alimentam de diversos componentes, entre os quais é possível discernir o humanismo cristão, a escola filosófica de Frankfurt e o marxismo na sua componente de libertação nacional e de articulação entre a luta pelo socialismo e a libertação nacional. Esta perspectiva de luta anti-imperialista e de articulação da luta anti-imperialista com a educação popular e a educação de adultos está muito materializada no pensamento de Paulo Freire, na defesa inequívoca da democracia. Ele afirma que se há um saber que se incorpora no homem experimentalmente, esse é o saber democrático. Quer dizer que o saber democrático tem que ser construído a partir de uma perspectiva existencial. Por contraste com Paulo Freire, Ivan Illich, que é contemporâneo dele e publica sua obra, a obra de Ivan Illich mais famoso é Sociedade Sem Escola. Ivan Illich é, em contraste com Paulo Freire, um crítico precoce da ideologia do desenvolvimento. E o conjunto da sua obra, de Ivan Illich, é um combate contra aquilo que ele considera como os efeitos perversos do processo de acumulação de riqueza e de produção de mercadorias e que se expressam através de sucessivos ensaios sobre a energia, sobre a saúde, sobre os transportes, numa sociedade marcada pela produção de mercadorias e pela predominância do valor de troca sobre o valor de uso. Ivan Illich procede a uma crítica radical ao processo de escolarização das sociedades do século XX e é o responsável, esse é o seu grande legado do ponto de vista universal para o património da educação de adultos, a descoberta da educação não formal, a descoberta da teorização da educação como processo de socialização e a defesa da ideia de que as pessoas, os seres humanos, aprendem sem ser ensinados. Ivan Illich teve contactos muito estreitos com Paulo Freire e em 1963, ou seja, um ano antes do golpe militar que instaurou a ditadura, Ivan Illich estava no Brasil e diz guardar uma viva recordação dos festejos do Carnaval no Rio de Janeiro. Diz ele que
A escola de samba que obteve o primeiro prémio tinha escolhido como tema o desenvolvimento e os seus dançarinos cabriolavam ao som dos tambores gritando desenvolvimento. Fundado no consumo de elevados níveis de energia, o desenvolvimento representou para Ivan Illich, cito o Ivan Illich, de todos os esforços missionários do Ocidente, o mais pernicioso. Na fase da colonização europeia, os povos colonizados foram transformados em indígenas que era necessário civilizar. E na época do Plano Marshall, isto é, depois da Segunda Guerra Mundial, as necessidades limitadas dos indígenas em matérias de bens e serviços teriam posto em causa a expansão e o progresso dos mercados. E, portanto, era necessário que os indígenas se metamorfoseassem em populações subdesenvolvidas. A escolha do tema da Escola de Samba do Rio de Janeiro exprime um sentimento de autoidentificação com a noção de subdesenvolvido que, num curto espaço de tempo, abrangeu bilhões de pessoas no mundo e, em particular, na América Latina. Com a proclamada finalidade de combater o subdesenvolvimento na América Latina, os Estados Unidos da América criaram um programa a que chamaram de Aliança para o Progresso, e do ponto de vista irónico de Ivan Illich, se tornou, e cito as palavras dele, a Aliança para o Progresso do Consumo e da Domesticação das Massas da América Latina. Se traduz, por exemplo, segundo as palavras também de Ivan Illich, a transformação da sede na necessidade de beber Coca-Cola. A pertinência do pensamento de Ivan Illich e da sua contribuição para as críticas da ideologia do desenvolvimento tornam-se mais claras quando surgem os primeiros choques petrolíferos e a difusão da sua obra coincide com o final do período glorioso, dos 30 anos gloriosos de crescimento que se sucederam à Segunda Guerra Mundial. Nesse período, o período que sucedeu aos 30 gloriosos, herdámos uma herança pesada. A conversão neoliberal do último quartel do milénio deu-nos um crescimento que trouxe consigo o desemprego estrutural de massas, a precariedade, a vulnerabilidade de massas, o aumento brutal das desigualdades, o aumento do sofrimento no trabalho, a transformação da pobreza em miséria e, em síntese, o desastre ambiental. As primeiras décadas deste século XXI têm sido um tempo de crises sucessivas, sociais, económicas e ambientais, a que se veio juntar, nos tempos que vivemos, uma crise sanitária à escala global. A economia do crescimento entrou em colapso e tornou-se insustentável para muitos observadores do mundo contemporâneo. E o entusiasmo com o desenvolvimentismo tem vindo a dar lugar progressivamente à triste sensatez dos que se tornaram objetores do crescimento, como passou a identificar-se, por exemplo, a filósofa francesa Isabelle Stengers, filósofa da ciência e da educação, e que publicou um livro com o título significativo A Idade das Catástrofes. Deste ponto de vista, e segundo muitos observadores, incluindo o atual secretário-geral das Nações Unidas, nós vivemos uma agonia do planeta Terra, porque neste último meio século o planeta Terra sofreu a sua mais acelerada e qualitativa transformação em muitos milhões de anos. E a causa dessa metamorfose pode ser atribuída a uma única e singular causa. Cito Viriato Sormanho Marques, um ensaísta sobre ecologia, e que diz que o incansável metabolismo da nossa espécie que tem vindo a transformar a complexa pluralidade da natureza em homogénea simplicidade, isto é, em mercadorias consumíveis, energia, calor, lixo e entropia. É neste contexto que ganha muita pertinência e significado a obra, a contribuição global do Ivan Illich para pensar as nossas sociedades humanas e o futuro
da nossa sociedade humana. Ele é um pioneiro daquilo que são hoje as críticas àquilo que chamamos o produtivismo, e podemos apresentar o Ivan Illich como um pioneiro também das teorias do decrescimento e das interrogações sobre o sentido da vida humana numa época em que o mercado domina quase por completo toda a nossa existência. Com efeito, nós podemos perguntar qual é o sentido que tem a vida humana numa altura em que, para ganhar dinheiro, se pode, por exemplo, alugar espaço do corpo para publicidade comercial, ou servir de cobaia em testes farmacêuticos, combater como mercenário alguns no terceiro mundo. Nas nossas sociedades atuais, quase tudo pode ser comprado ou vendido, e é difícil discernir quais são os limites morais para o mercado. Como escreveu o filósofo André Gorz, discípulo e companheiro intelectual de Ivan Illich, com a procriação comercial de embriões, a venda de órgãos e de seres humanos, estamos em vias, e passo a citá-lo, de vender não apenas coisas e serviços que produzimos, mas aquilo mesmo que somos. É preciso que nos interroguemos sobre se realmente é numa sociedade assim que queremos viver. Na problematização do futuro, na construção de uma visão mais lúcida do século XXI, é impossível não nos articularmos diretamente com o legado, por um lado, de Paulo Freire e, por outro lado, de Ivan Illich. Numa sociedade à escala planetária que aposta na robótica, na inteligência artificial, na revolução digital, no primado da ciência e da tecnologia e numa economia do conhecimento, é imperioso reequacionar a centralidade e a glorificação do trabalho assalariado, bem como os meios e finalidades de uma educação humana que não deverá nem poderá orientar-se exclusiva nem principalmente para a produção de recursos humanos ao serviço do crescimento, como tem sido dominante na modernidade, em particular na Europa, desde o final do século XX. Entre os futuros possíveis, é incontornável reequacionar as articulações entre trabalho, educação e lazer, que se impõem numa perspectiva de sair da sociedade salarial, para utilizar os termos de André Gorz, numa situação em que o trabalho se torna raro, é necessário proceder à sua diminuição sistemática e repartir de forma equitativa as riquezas que conseguimos produzir. Numa sociedade liberta da atual racionalidade económica, o tempo de trabalho deixará progressivamente de ser o tempo social dominante. Na perspectiva de uma sociedade marcada pela multiatividade, esta tem de ser entendida como um desafio social que significa, e volto a citar André Gorz, deslocar o eixo de gravidade da vida de todos, de forma a que a empresa e o trabalho, com finalidade económica, não ocupem senão uma parte subordinada na nossa vida, na nossa existência humana. Numa futura sociedade liberta da lógica do valor, da produção para o lucro e do trabalho para sobreviver, como afirma André Gorz, trabalhador, trabalho e força de trabalho tendem a unificar-se nas pessoas que se produzem. E esta produção tem lugar, além dos lugares de trabalho, nas escolas, nos cafés, nos estádios, nas viagens, nos teatros, nos concertos, nos jornais, nos livros, nos bairros, nos grupos de discussão, em síntese por todo o lado, onde os indivíduos entram em relação e produzem o universo das relações sociais. Está em causa para nós reequacionar o objetivo estratégico de aprender sempre, redirecionando para alargar o tempo disponível à livre determinação de cada um, de acordo com as suas inclinações pessoais e interpessoais. O objetivo máximo da educação deverá ser a promoção da autonomia humana, entendida como as capacidades de cuidar de si e de se apropriar do tempo de viver bem, capacidades essas que não podem ser ensinadas, mas que terão de ser aprendidas. Queria finalizar esta minha intervenção sublinhando
que nem Paulo Freire nem Ivan Illich devem ser considerados como autores de utopias. O pensamento de Paulo Freire e o pensamento de Ivan Illich não é um pensamento utópico, são pensamentos que estão solidamente ancorados em experiências históricas e empíricas, que remontam quer à pré-modernidade, no caso de Ivan Illich, quer ao período dos 30 anos gloriosos a seguir à Segunda Guerra Mundial, por parte de Paulo Freire. Aquilo que está em causa para nós, no imediato, é questionar o futuro enquanto, numa perspectiva da abertura de possíveis múltiplos, em que tem um papel decisivo a dúvida e a interrogação que estão no coração do património intelectual da educação de adultos e daquilo que o Paulo Freire definiu como a radicalidade do ato de perguntar. Essa radicalidade é um programa de educação permanente, é um programa de aprendizagem de uma outra forma de viver que nos é proposta por Paulo Freire, e eu termino com as suas palavras. Ele nos recomenda a todos o seguinte: o que aprendi no exílio e o que recomendaria a todos os leitores deste livro: esteja todo o dia aberto para o mundo, esteja pronto para pensar, esteja todo o dia pronto a não aceitar o que se diz simplesmente por ser dito, esteja predisposto a reler o que foi lido, dia após dia, investigue, questione e duvide. Creio que o mais necessário é duvidar. Agradeço a vossa atenção e espero que me tenham ouvido bem. Muito obrigada, professora, pela sua brilhante conferência e pelas ideias que nos deixa aqui para reflexão. Portanto, agora podem colocar questões através do Q&A. Temos aqui ainda um período para o professor Rui Canário responder às vossas questões. Ouviu-se bem? Ainda bem. Ouviu-se bem. E não falei muito depressa? Eu perguntei isso às tradutoras, mas elas não me responderam. Portanto, não sei, não lhe consigo dizer. Eu penso que falou um bocadinho mais rápido do que aquilo que é habitual. Eu estava preocupado em não ultrapassar o tempo. Isso mesmo. Zé. Mas pronto, mas eu penso que não terá sido problemático, porque senão... E acho que no essencial respeitei o prazo. Sim, o sim. período de tempo que foi concedido. Respeitou. Vamos só aguardar aqui um bocadinho para ver se surgem questões. Tu passas-me essas questões, não é? Sim. Eu digo-lhe quais são as questões. Vamos só aguardar aqui um bocadinho. Nós temos neste momento 73 participantes que estiveram a assistir. Se calhar, enquanto não temos aqui nenhuma questão do público, eu própria aproveitava para colocar uma questão. O professor, na parte final, diz-nos que o pensamento, não devemos encarar o pensamento de Paulo Freire e Ivan Illich como um pensamento utópico desligado da realidade, muito pelo contrário, porque em ambos os casos eles, no fundo, a base do pensamento deles surge de realidades muito concretas, de experiências, de vivências sociais e educativas que ambos tiveram. Portanto, diz-nos que a importância de se questionar o futuro e de possíveis múltiplos futuros, não é? A diversidade. E também a questão da dúvida, da importância o questionar o futuro passa por ter dúvidas e interrogações e pela radicalidade do ato de perguntar, como dizia Paulo Freire. Pergunto-lhe como é que o professor entende que isto pode ser concretizado no âmbito da educação de adultos? Acho que a principal, em primeiro lugar, eu gostava de acrescentar alguma coisa àquilo que tinha dito antes, no sentido de sublinhar a importância que foi agora referida pela professora Carmen Cavaco, como a sólida relação
dos escritos do Paulo Freire e do Ivan Illich com realidades empíricas muito, muito concretas. E no caso do Paulo Freire, essa realidade empírica muito concreta é a realidade brasileira dos anos 50 e do princípio dos anos 60, e nós podemos, quer dizer, de uma maneira irónica, quase que agradecer à ditadura brasileira o favor de ter expulso Paulo Freire, tê-lo num primeiro momento prendido e depois expulso, o que é a ida de Paulo Freire para o exílio, que permite projetar à escala global esta mensagem da pedagogia do oprimido e da difusão da pedagogia do oprimido. Nos tempos que nós atravessamos hoje, no campo da educação de adultos, esta herança que nós devemos a Paulo Freire e a Ivan Illich da radicalidade do ato de perguntar, coloca-se fundamentalmente na perspectiva de que nós temos perante nós a necessidade de aprender uma outra forma de viver. Isto é, por exemplo, no caso da situação que nós estamos a viver na Europa, neste momento, foi produzido um plano estratégico em Portugal para responder à situação de crise económica e social que será muitíssimo grave e que sairá desta situação se nós conseguirmos vencer esta situação de pandemia, e que exigem uma maneira de abordar a realidade que é completamente diferente daquela que foi dominante no otimismo com que se encarou a educação como produtora de recursos humanos no final do século XX. Hoje nós temos de alguma maneira, um regresso pela positiva à herança crítica do Paulo Freire e do Ivan Illich, na crítica à ideologia da escolarização e do desenvolvimento e na tentativa de superar a sociedade em que nós vivemos atualmente. Nós estamos a ouvir, Carmen. Muito obrigada. Nós temos aqui alguns comentários de colegas que assistiram a agradecer a conferência. Um dos comentários vem da Maria Inês, que diz ao professor Rui Canário: minha gratidão por essa injeção de ânimo e entusiasmo. É maravilhoso ouvir um conferencista da sua envergadura de ser tão acessível e compartilhar tão generosamente a sua sabedoria. Bom, então, em relação às questões, temos aqui algumas. Uma delas é, na era contemporânea, em seu entender, quais foram os ganhos, os maiores ganhos da educação do presente e qual a melhor ideia para o futuro? Conseguiu anotar esta? Consegui. Pronto, então eu vou passar à seguinte. A colega Maria Hermínia Lafim pergunta se o professor pode desenvolver um pouco sobre a atualidade do pensamento de Paulo Freire, destacando o centenário do nascimento dele para um mundo em crise, particularmente a pandemia. Depois, temos aqui o colega Licínio Tomás, que diz: vender aquilo que somos é cada vez mais a ideologia de sucesso. Será que a sociedade do espetáculo não vem enviesar a educação atual? Depois, deixe-me ver, há aqui mais algumas, eu vou-lhe dizer todas e depois o professor responde como entender. Uma outra, colocada pela colega Maria das Neves Silva, diz: como estimular o despertar da consciência do brasileiro se muitos professores possuem ideias contrárias às que Paulo Freire propõe. Por outro lado, e que alguns cursos de pedagogia e licenciaturas nem mesmo abordam Paulo Freire. Por último, qual a importância, uma questão colocada pelo Rui Melo, que é: qual a importância de Agostinho da Silva na educação de adultos no Brasil e que ligações tinha Agostinho da Silva com Paulo Freire? Muito obrigada a todos pelas vossas questões. Então agora passo a palavra ao professor Rui Canário, por este tempo que nos resta, poder explorar o seu pensamento em torno destas várias questões.
Obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, começar por uma das últimas questões colocadas pela professora Carmen Cavaco, e que é a atual situação vivida no Brasil e no mundo em geral, e que para muitos de nós que partilhamos os ideais e o legado intelectual de Paulo Freire e de Ida Illich, nos aparecem, em certa medida, como um retrocesso. Eu estou convencido que esse retrocesso é episódico e acho que vai ser necessário, a curto prazo, redescobrir e revalorizar na América Latina e em todo o mundo o pensamento de Paulo Freire e a crítica radical de Ivan Illich ao desenvolvimento económico, que poderão constituir autênticas injeções de otimismo numa visão que nós temos, que é uma visão um bocado negra da situação atual. Eu penso que o legado intelectual de Paulo Freire e de Ivan Illich são justamente o contraponto daquilo que nós podemos chamar a sociedade de espetáculo. E aquilo que é mais importante para nós na educação é precisamente como herança de Paulo Freire, é a articulação entre a procura de uma progressiva lucidez em relação à mudança social e a articulação dessa mudança social com um ato de conhecer permanente e radicado naquilo que ele chamou a radicalidade do ato de perguntar. Pronto, então nós penso que podemos ficar por aqui. Agradecer-lhe mais uma vez a sua participação e as suas palavras esperançosas, usando até uma terminologia também de Paulo Freire. Penso que são muito importantes sempre, mas neste momento particularmente difícil, este pensamento esperançoso é fundamental para a nossa evolução. Muito obrigada.